Hello and welcome to topic A16 Reflection. Sejam muito bem-vindos ao tópico 16, reflexão, que será o nosso momento para relembrarmos as estruturas que vimos nas aulas anteriores. Without further ado, let's get started. Sem mais delongas, vamos iniciar. Let's start reviewing topic A13, She Sings at Church. In this topic, our objectives were actions for he, she, it, the action plus S structure, and differences between I, you, we, they, he, she, it. Então, nesse tópico, nós fizemos a introdução da diferença entre ações para eu, você, nós e eles, e ações para ele ou ela. When we talk about he, she, it, we say the action plus S. Quando nós falamos sobre ele ou ela, nós falamos a ação mais o S. E é exatamente isso que nós vimos no tópico A13. Nós vimos também o nosso vídeo demonstrativo e eu peço para você assisti-lo novamente. I want to talk about my friend Sarah. She is very kind, friendly, and full of energy. She usually sings at church during Sunday service. Her voice is beautiful and she always smiles when she sings. She also teaches in the children's ministry. She reads the Bible and explains the lessons with love. On Saturdays, she visits her mom and takes care of her. She also texts her friends and calls her best friend Laura. Sarah always cares for other people. So in this demonstration video, we can see the action plus S structure. Nesse vídeo demonstrativo, nós podemos ver a ação mais o S, essa estrutura que é tão importante para falar sobre hábitos, rotinas e fatos que ele ou ela realizam. Como no exemplo da sua tela, nós temos a diferença entre dizer I work at 7 a.m. versus she works at 7 a.m. On the first sentence, we simply say the action. Na primeira frase, nós simplesmente dizemos a ação. On the second sentence, we say the action plus S. Na segunda frase, nós dizemos a ação mais o S. I work, she works. Então existe essa diferença entre essas duas estruturas e lembrar dessa diferença é extremamente importante. So there is a difference between these two structures and remembering that difference is extremely important. Wonderful, guys. Vamos ver aqui mais alguns exemplos da afirmativa com ações mais o S. They speak Portuguese, she speaks Portuguese. I drink coffee, he drinks coffee. We sleep, it sleeps. Now let's see examples of the negative. Agora vamos ver exemplos da negativa. Lembrando que na negativa nós não colocamos don't mais a ação com S. Nós falamos doesn't mais a ação. They don't speak Portuguese, she doesn't speak Portuguese. I don't drink coffee, he doesn't drink coffee. We don't sleep, it doesn't sleep. So for the negative, we say doesn't plus action. Então, para negativa, nós falamos o doesn't mais a ação. Por fim, nós temos a interrogativa, the interrogative. We say does in the beginning of the sentence. Então, para fazer perguntas sobre ações dele ou dela, nós colocamos o does no início da frase, como nos exemplos agora na sua tela. Do they speak Portuguese? Does she speak English? Do I drink coffee? Does he drink coffee? Do we sleep? Does it sleep? Então, sempre que nós fazemos afirmações, colocamos action plus S. Sempre que nós negamos, colocamos o doesn't plus action. E sempre que nós fazemos uma pergunta, colocamos o does no início da pergunta mais a ação. This was the structure of topic A13. Essa foi a estrutura do tópico A13. Nós temos também a estrutura do tópico A14. I have one sister. In this topic, nesse tópico nós continuamos a trabalhar a estrutura de ações mais o S. But now we also talked about brothers and sisters. Mas agora nós também falamos sobre irmãos e irmãs. Let's watch the demonstration video to remember the structure of topic A14.
vamos assistir ao vídeo demonstrativo para lembrar a estrutura do tópico A14. Hi, my name is Sophia. I have one sister and one brother. My sister's name is Laura, and she is 22 years old. She works in a supermarket. She is a cashier. She usually smiles a lot and helps people when they need. Laura studies business at university because she wants to have a store in the future. My brother's name is Kyle, and he is 25 years old. He's a photographer and usually works on weekends. Kyle takes pictures of weddings and birthdays. He plays the guitar and he sings very well. I love my sister and my brother. My family is very important to me. Wonderful. Now that we watched the demonstration video again, we can continue with the structure of topic A14. Agora que nós assistimos ao vídeo demonstrativo mais uma vez, nós podemos continuar com a estrutura do tópico 14. E nós tivemos, na realidade, uma única estrutura nova, que foi a pergunta Do you have any brothers? Você tem algum irmão ou alguma irmã? Essa pergunta ela pode ser variada, podemos falar Do you have any brothers? Podemos falar Do you have any sisters? Você tem alguma irmã? Ou até mesmo poderemos utilizar a palavra Do you have any siblings? A palavra siblings é uma palavra que nós não temos no português e significa irmãos e irmãs ao mesmo tempo. É uma palavra neutra. Então a pergunta pode ser Do you have any brothers? Do you have any sisters? Ou então Do you have any siblings? Mas a resposta é a mesma. Você responde se você tem irmãos ou irmãs. Nós, no tópico 14, relembramos as 3 principais estruturas que nós vimos nas aulas anteriores. A estrutura para falar sobre características, a estrutura para falar sobre ações e ações para ele ou ela. So, in this topic, we remembered, nesse tópico nós lembramos the 3 structures we studied until today. As 3 estruturas que nós estudamos até hoje. The first structure is for characteristics. We say I am, you, we, they are, he, she, it, is. Essa estrutura é para falar sobre o ser ou o estar em inglês. É utilizado para falar sobre características, coisas que nós somos, situações em que nós estamos. Então, eu sou brasileiro, ela é engraçada, o filme é divertido, o meu ambiente de trabalho é desorganizado, a minha família é muito unida. Perceba que estamos falando sobre ser ou estar, características. E é exatamente essa estrutura que nós utilizamos. Já a segunda estrutura é a estrutura para ações, hábitos, rotinas e fatos, que são referentes a mim, você, nós ou eles. Quando nós utilizamos essa estrutura, nós simplesmente falamos a ação. Nós não vamos colocar o I am work, eu sou trabalho, you are study, você é trabalha, você é estuda. Nós não vamos utilizar essa estrutura. A única diferença vai ser na estrutura de ações para ele ou ela, porque nessa estrutura nós precisamos utilizar a ação mais o S, the action plus S. Então, por exemplo, I work, she works. Eu trabalho, ela trabalha. Lembrando que essa estrutura do S não significa que a palavra está no plural, só é a conjunção, é a maneira que nós falamos aquela palavra, aquele verbo. Nós vimos também a estrutura para a negativa, e em todas essas estruturas nós vamos adicionar o not. Então, I am not, are not, is not. For characteristics, é simplesmente isso, para falar sobre características. Agora, para ações, nós vamos colocar o don't, que é uma junção do do mais o not. Do not, juntando don't. I don't, you don't, etc. Finalmente, para ele ou ela, nós colocamos o doesn't mais a ação. Lembrando que a ação ela continua normal. Nós não vamos colocar she doesn't works, for example. Nós vamos colocar she doesn't work. Very well. E para perguntas nas 3 estruturas, nós temos uma regra bastante parecida. Nós vamos colocar a palavra no início da frase. Então eu vou colocar o am, are, is no início da frase. Eu vou colocar o do no início da frase. E eu vou colocar o does no início da frase também. Very well. E com isso nós finalizamos o tópico A14 e vamos para o tópico A15.
A15, Family Dynamics, dinâmicas familiares, em que nós tratamos mais uma vez sobre a estrutura mais o S, nós tratamos e aprofundamos essa estrutura, mas principalmente nós falamos sobre dinâmicas e tradições familiares. Falamos um pouco sobre hábitos e rotinas familiares, e isso foi o nosso principal objetivo do tópico A15. Let's watch one more time the demonstration video. Vamos assistir mais uma vez o vídeo demonstrativo. Hi, I'm Mark. I'm a businessman, and I have a small family. My wife's name is Sabrina. Every day she wakes up at 6 a.m. She likes to read the Bible and listen to worship music. Our son is 15 years old. His name is Daniel. He wakes up at 7 a.m., eats breakfast, and goes to school. Sabrina drives him to school every morning. She is a housewife, and she works from home. Her routine is very busy, but she likes it. Daniel studies from 7 to 1 p.m., and he studies every day. He likes music, but he does not play any instruments. In the evening, Sabrina cooks dinner, and Daniel helps her. I love our simple family life. Wonderful! Agora que nós já assistimos ao vídeo demonstrativo, nós podemos relembrar o que nós vimos no tópico A15, o nosso último tópico. E em geral, em resumo, in summary, isso aí, in summary significa em resumo. In summary, a gente viu a diferença entre falar mais uma vez de ações sobre eu, você, nós e eles, ou então ações sobre ele ou ela. Essa foi a diferença, esse é o resumo da nossa aula. For example, every day I wake up at 6 a.m., every day she wakes up at 6 a.m. Mais uma vez, só estamos mostrando a diferença entre essas duas estruturas. You like to read the Bible, she likes to read the Bible. We drive him to school, Sabrina drives him to school. I cook dinner and you help her, Sabrina cooks dinner and Daniel helps her. They wake up at 7 a.m., eat breakfast and go to school. He wakes up at 7 a.m., eats breakfast and goes to school. Uma única observação extra que nós falamos é sobre essa palavra, né, o goes, em que nós adicionamos o ES ao invés de somente o S. E por que isso acontece? Porque no inglês nós temos essas palavras, nós temos uma regra na realidade que em certas palavras, ao adicionar o S, nós precisamos adicionar o ES ou então IES, como é o caso de study para studies, for example. E existe de fato uma regra, mas na minha experiência, você não vai conseguir memorizar a regra, porque existem regras, existem exceções, e no meio de uma conversa, não é isso que vai fazer você se comunicar com naturalidade. O que vai fazer você se comunicar com naturalidade e autoridade é exatamente você absorver esse conteúdo de maneira natural através da prática, através da escrita e da conversação. Então não deixe de praticar essa estrutura. Nós temos, né, as palavras normais em que nós só colocamos o S, mas também temos essas palavras que são exceções. Existe sim uma regra, mas não se atente à regra, você não vai memorizar essa regra e no dia a dia com um estrangeiro, com um americano, você não vai conseguir utilizar essas estruturas ou lembrar da regra dessa estrutura, alright? Com isso, nós finalizamos o tópico A16, Reflection. Thank you very much for participating in today's lesson, and I will see you next class. Bye bye.